Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise das altcoins. Hoje a gente vai analisar 4 altcoins aí que vocês me pediram e a gente vai ver exatamente o que nós temos do price action, que direção esses ativos podem tomar. Uma dessas altcoins é uma altcoin que subiu bastante aí nos últimos dias e está todo mundo meio que interessado para colocar a estrela no topo dessa altcoin. Mas eu vou falar tudo isso com vocês no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Indo direto ao ponto aí, quando a gente olha para Maker, a gente vê que é um dos ativos aí, uma das altcoins que subiu bastante nos últimos dias, né? Se a gente for considerar o fundo ali, ela entregou uma alta de 150% ali em 68 dias, né? Isso daqui chamou a atenção de todo mundo quer olhar para esse tipo de ativo e todo mundo quer comprar esse ativo exatamente nesse momento. Mas saca só o que nós temos de análise desse ativo. O primeiro ponto é que ele rompeu uma região de resistência e voltou. Ele rejeitou, fez um falso rompimento dentro dessa região. Se a gente analisar exatamente para o RSI, a gente vai ver que tivemos uma divergência no RSI, onde a gente construiu um topo mais alto que o topo anterior no preço e o RSI construiu um topo mais baixo do que o topo anterior. Essa divergência no RSI é um sinal de exaustão da força compradora. Quando a gente olha para RSI, a gente está falando exatamente da pressão de compra que a gente tem naquele momento. O preço acabou subindo ali com uma divergência. Quando a gente olha exatamente para a primeira região de topo aqui, ó, a gente teve um candle de reversão, um candle de rejeição desse rompimento. Olha só. Esse candle aqui foi um baita de um candle de venda. Olha o tamanho da sombra que nós tivemos nele. Se a gente olhar o volume nessa região, significa que a gente teve muita, mas muita negociação dentro dessa região. Quando a gente tem o preço subindo, chegando com RSI em sobrecompra com alto volume, a gente tem um sinal de venda, um sinal de interesse de distribuição. Bom, o ativo subiu mais um pouco ali, foi um pouco mais para cima por conta do hype e agora ele conseguiu formar um topo mais baixo do que o topo anterior. E o RSI está na região de 50, ou seja, a gente tem bastante espaço para o RSI voltar em uma região de sobrevenda, por exemplo. Esse daqui é o tipo de ativo que quando eu olho, cara, eu passo longe, tá? Ele pode continuar subindo aqui, ele pode subir de maneira irracional, entregar mais alta aí e simplesmente ir embora. Mas quando eu olho para esse tipo de ativo, não é o tipo de ativo que eu compro, não é o tipo de ativo que eu vou entrar. Porque eu entrando dentro dessas regiões, cara, eu tenho muita chance de colocar a estrela no topo do ativo. E eu prefiro ficar um pouco de fora. Eu prefiro esperar esse hype todo passar, esse frenesi, essa euforia que a gente teve aqui. Eu prefiro esperar o RSI entrar em região de sobrevenda e depois analisar uma sobrevenda. Onde que vai ser essa região de sobrevenda? Eu consigo analisar ela, se a gente tem interesse, se a gente ainda pode continuar em tendência, tá? Não estou falando que Maker vai simplesmente derreter até essa região aqui embaixo. Não. Mas a gente tem bastante espaço para queda quando a gente olha para RSI. E quando a gente olha para essa retração toda da movimentação de alta que nós tivemos, a gente vê que ela ainda não entregou muita retração, ainda está em 0,382 de FIBO, aonde o ativo pode retrair até 0,618 de FIBO. E veja que 0,618 de FIBO vai ser exatamente nesse fundo anterior aqui que nós tivemos. Se a gente considerar uma queda até essa região aqui, nós temos um drawdown aí de quase 25%. Ou seja, quando a gente olha para um lance de risco-retorno, né, depois do ativo ter subido bastante, se é um bom momento para a gente entrar ou não, eu vejo que nesse momento o ativo ele está com risco elevado. Se ele está com risco elevado, cara, deixa, aquela parada não é para mim. Saiba que toda essa movimentação de alta que nós tivemos aí, existem pessoas que aproveitaram essa movimentação e essas pessoas
estavam exatamente posicionadas lá atrás, enquanto ninguém queria Maker. Exatamente, essas pessoas estavam comprando esse ativo e elas estão posicionadas e estão com 100% de lucro no bolso. Isso daqui é uma potencial região de realização de lucro. Se a gente puxar os dados on-chain, só deixa eu ver aqui se a gente tem Maker exatamente para olhar a realização de lucro barra prejuízo. Deixa eu ver. Aguenta aí. Ó, se a gente olhar se está tendo realização de lucro ou realização de prejuízo de Maker nesse momento, a gente vê que está tendo algumas realizações de lucro acontecendo nessa região. Veja que depois que o preço começou a subir, a gente teve uma primeira realização de lucro aqui, depois a gente teve bastante realizações de lucro ali na formação de topo, e a gente está tendo novamente realização de lucro. Olha que louco, essa grande realização de prejuízo que nós tivemos aqui, vocês sabem de quem que é essa realização de prejuízo. Essa realização foi causada pelas pessoas que colocaram a estrela no topo do mercado, venderam ali em meio ao pânico. Compraram um topo achando que o ativo só ia subir, só ia para a lua, depois vendeu no pânico ali. Mas essas realizações de lucro aqui é algo que a gente tem que ficar ligado, beleza? Não devemos vacilar em cima desses ativos. Então, falando sobre Maker, não é um ativo que eu olho para compra agora e também não é um ativo que eu vou shortar, tá? Não estou olhando para short, não vou shortar um movimento de alta forte como esse que nós tivemos aqui. Isso daqui mostra que tem um interesse por trás de Maker, beleza? Bom, próximo ativo que nós vamos analisar é exatamente Matic. Quando a gente olha para Matic, ela está em uma região de suporte, né? Quando a gente olha aqui para trás em Matic, a gente vai ver que temos uma região de suporte exatamente nessa região que Matic está. Se a gente olhar para o book de ofertas de Matic, a gente vai ver que exatamente nessa região nós temos o interesse comprador. Olha só, essas linhas amarelas abaixo do preço é o interesse comprador, acima do preço é o interesse vendedor. A gente tem um interesse comprador aqui embaixo, ali na região dos 50 centavos. Por quê? Essa zona é uma zona de região de suporte. A gente compra suporte, a gente vende resistência, beleza? Então eu olharia para Matic já um pouco mais interessado, tá? Em Matic em vez de Maker. Maker foi um ativo que subiu, Matic é um ativo que está caindo. Eu tenho o comportamento de comprar queda e vender alta, por isso que eu não olho para comprar a Maker e olho para comprar Matic, olho para comprar exatamente esses ativos que estão caindo. Se a gente considerar o preço, cara, a gente está falando que estamos lá no patamar de julho de 2022. Quiçá a gente pode vir em patamares mais baixos? Sim, a gente pode vir em patamares mais baixos, mas primeiro a gente precisa recuperar um pouco o RSI, o ativo deve fazer um pullback, aí entregar um movimento de alta, dar uma respirada, para depois ele continuar caindo mais um pouco, tá? Matic é um dos ativos que eu tenho na carteira rumo ao milhão, inclusive se você quiser ter acesso a essa carteira, link tá na descrição. É um dos ativos que eu acho que está super descontado quando a gente fala em longo prazo, tá? Matic eu olharia exatamente para compra como eu estou comprando para a carteira rumo ao milhão. Uma compra pensando no longo prazo. Ótimo protocolo, ótima Layer 2, aí acredito que a gente tem um potencial sim para esse ativo no próximo ciclo, beleza? Se a gente for considerar, cara, que Matic é uma das Polygon, né? É uma das blockchains que mais nos trouxe acessibilidade exatamente para o DeFi, beleza? Então eu olharia mais para ponto de compra. Outro ativo aí também que nós temos é Aave. Só deixa eu puxar aqui na Binance. Quando a gente olha para Aave também, ela tá com o mesmo comportamento ali de Matic. Tá em região de suporte. A gente compra suporte, a gente vende resistência. É engraçado porque todo mundo queria a Aave aqui em cima. E agora que a gente tem ela aqui embaixo, ninguém quer. Mas é exatamente esses são os momentos que a gente deve comprar esse tipo de ativo, tá? A gente vê que ele está dentro da bacia das almas perdidas, que é exatamente essa lateralização que o ativo faz depois de uma grande movimentação
de queda. Cara, se você analisar Link também, se você analisar Uniswap, você vai ver que vários ativos estão dentro dessa lateralização, dentro da bacia das almas perdidas. Isso daqui é um movimento clássico de ciclo de mercado. Movimento de bacia das almas perdidas existe, apatia existe, chatice, e o que nós precisamos ter é paciência nesses períodos. São períodos longos onde a gente tem oportunidades da gente comprar o ativo, da gente aumentar a nossa quantidade de exposição naquele ativo para que a gente consiga surfar um ciclo lá na frente. Quando tudo estiver muito bom, será o momento da gente sair do jogo e não o momento da gente entrar, tá? Outro ativo aí também que eu olho para um interesse comprador seria Uniswap também. Quando a gente olha a bacia das almas perdidas, a gente tem região de suporte aqui próximo também. Se a gente olhar para o book de ofertas de Uniswap, saca só, vamos ver como que está o book dele. Quando a gente olha para o book, a gente vê que temos interesses compradores aqui embaixo também nessa região, ou seja, numa região de suporte. Por que aparecem esses interesses compradores dentro do book? Cara, porque é clássico você comprar suporte, você vender resistência. Suporte e resistência é uma memória que o mercado tem. Então todo mundo sabe que bateu naquela região, voltou a subir. Só que nesses momentos é difícil, porque quando você vai comprar suporte, você tem FUD, você tem medo. E aí você acredita que o suporte vai ser perdido. Como quando a gente chega em região de resistência, você tem FOMO. Você acredita que a resistência dessa vez ela vai ser rompida. Então você acaba sempre comprando na hora errada e vendendo também na hora errada. Por quê? O seu emocional, ele sempre vai jogar contra você, cara. Você tem que comprar quando você tiver com FUD. Você tem que vender quando você tiver com FOMO. Se você não entendeu o que significa essas siglas, FUD é exatamente Fear, Uncertainty, Dovish. Medo, incerteza e dúvida. Isso vai acontecer quando a gente estiver em suporte. FOMO é Fear of Missing Out. Medo de ficar fora. Isso vai acontecer quando a gente estiver em região de resistência. Se você não conseguir controlar esses dois sentimentos, você jamais vai conseguir lucrar dentro do mercado cripto e em qualquer mercado. Se você escutar exatamente esses dois sentimentos, você vai vender fundo e você vai comprar topo. Vai colocar estrela no topo da árvore de Natal, beleza? Bom, então essa foi a nossa análise das altcoins aí na data de hoje. Algumas estou olhando para compra, menos Maker. Maker estou olhando mais para uma retração aí nos próximos dias. Depois que entregar essa retração, aí a gente pode analisar e entender se estamos em uma boa oportunidade ou não, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu vejo você amanhã de volta aqui no canal. Valeu!